Então você tá o tempo inteiro tentando alimentar uma base que não é sua e tá largando a sua base de lado, que são as pessoas que elas já te acompanham. Exatamente. Desses 2.500 seguidores, a cada 100 seguidores que você tem, um deles é potencial comprador de um produto de até 50 mil reais. Aí deu 300 likes, eu falei assim, vocês impulsionaram esse vídeo aí? Eu tinha falado pro Vitor, falei, pô, o Renato é casado, mas não tem uma foto com a esposa dele aqui, não tem uma foto com os filhos. O cara, ele vai te xingar, vai destroçar você, vai falar um monte de coisa, mas ele vai aumentar seu engajamento. Aumentando o engajamento, o Instagram vai entender que é um conteúdo bom, vai mandar pra mais gente, mandando pra mais gente, ele vai entregar pro seu público-alvo. E é aqui que o povo começa a te seguir. Boa, pessoal. Seguinte, Renatinho, a gente conversou, eu e o Vitão, a gente tem acompanhado mais juntos, né, esses últimos dias, das reuniões lá. Tanto com a moça que entrou, quanto dos processos, daquilo que ele tá a parte do que a gente tá acontecendo, porque basicamente é ele que tá tocando o seu projeto, né? Aí a gente conversou com o pessoal lá para poder fazer os ajustes. Basicamente foi o que eu tinha comentado com vocês aqui no outro momento, né? Tava muito institucional, entendeu? E pouca proximidade com o público. Tanto que esses dias eu tinha falado pro Vitor lá, eu falei, pô, a gente tem que gravar uns vídeos mais orgânicos, mais normais e tudo mais. Aí eu dei uma olhada no seu perfil, tem um vídeo que você postou com o seu menino lá. Aí deu 300 likes, eu falei assim, vocês impulsionaram esse vídeo aí? Eu falei do seu guri lá, falei, não, pô, não tá mais impulsionando. Entendeu? E aí ele falou, pô, deu mais de 69 seguidores. Você viu? Deu 69 seguidores. Então, os vídeos hoje mais orgânicos, eles têm dado muito mais certo do que vídeos muito institucionais. Porque a galera não quer, porque ela já sabe que você faz aquele vídeo todo montado e tudo mais. Se o seu roteiro não for um puto do vídeo, você tem uma edição gigantesca, mas aquele tipo de vídeo não é replicável. Então como é que você faz isso no seu perfil? Agora, quando eu peço para você fazer um vídeo mais orgânico, mostrando quem você é de fato, aquilo que você faz, aquilo que você gosta, que você não gosta, você acredita, você não acredita, isso faz com que você se sinta muito mais confortável na câmera e a gente ganha no volume, entendeu? Porque quanto mais você postar... Exatamente, porque aí você faz, por exemplo, pô, eu não preciso ter uma edição mirabolante, então facilita. Eu abrir a câmera aqui agora com você, a gente grava um vídeo e solta. Se der bom, top. Se não der também, próximo. Entendeu? Então a gente ganha sempre no volume, na quantidade. E uma coisa muito importante é entender que a maioria das pessoas, elas precisam te ver mais vezes. A questão do Reels Test, né? Só que qual que é o grande ponto? Você tá usando o Reels Test, você vai ter público novo, certo? Só que a galera vai lá, posta 10 vídeos no Reels Test e não posta nenhum no Instagram normal. Então você tá o tempo inteiro tentando alimentar uma base que não é sua e tá largando a sua base de lado, que são as pessoas que elas já te acompanham. Exatamente. Então você tem, por exemplo, eu postei 10 vídeos no Reels Test. Tá, mas beleza, mas quantos vídeos você postou no seu Reels normal pro público que tá dentro do seu Instagram hoje? Que é a galera que realmente confia em você, que já te seguiu, que já te acompanha, que tá ali. Então, se você está alimentando só o de fora, você está deixando de ter ponto de conexão e oportunidade de venda com a pessoa que está dentro. Então, o que a gente começou a pegar e entender? Tem que saber mesclar. Aí eu trouxe uma estratégia para o Vitor, que é uma estratégia para a gente poder escalar a quantidade de seguidores que você tem. Por quê? Você precisa de volume hoje. Você quer fazer evento. Você imagina que, por exemplo, você tem 2.500 seguidores, certo? No seu Instagram hoje. Desses 2.500 seguidores, a cada 100 seguidores que você tem, um deles é potencial comprador de um produto de até 50 mil reais. Mais ou menos isso. Então, se eu fosse olhar para o seu perfil hoje, desses 50, eu tenho 25 pessoas aproximadamente que são potenciais para comprar um produto de 50 mil. Só que se eu quero ter mais gente aqui, eu preciso trabalhar esse número aqui. Porque por mais que eu tenha 25, essas pessoas eu tenho que garimpar e achar elas. E às vezes ela vai comprar, às vezes não é o momento dela, às vezes é o momento. Então eu preciso entender de onde que eu vou tirar isso. Só que, beleza, vamos imaginar no melhor cenário. Eu fui lá, peguei toda essa galera aqui, captei todo esse povo, a gente conseguiu vender para essas 25 pessoas. Ok. E agora, como é que a gente continua vendendo? Já captou os 25. Entendeu? Cadê? Então a gente precisa aumentar esse número aqui para a gente conseguir oxigenar essa base e conseguir aumentar esse número. Então, por exemplo, se a gente chegar numa média de, sei lá, 10 mil seguidores, por exemplo, a gente já sabe que esse número aqui sobe para 100 pessoas. Eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, tá? E se a gente for falar de um produto, sei lá, de 30 mil reais, eu estou falando que aqui dentro tem escondido aproximadamente 750 mil, tá? De dinheiro que está aqui. Um produto de 30 mil. Provavelmente 100% só dessa extração desse percentual. Entendeu? Então isso daqui é um negócio que a gente tem que trabalhar em cima disso. Mas beleza. O processo como um todo que a gente conversou e alinhou é o seguinte. Na sua produção de conteúdo, a gente tem dois caminhos. Você pode querer escalar isso e acelerar o processo muito mais rápido do que está fazendo hoje, ou você pode ir mais maneiro. Vai depender da pegada que você tiver, entendeu? Então o que acontece?
Se a gente tem uma escala, por exemplo, 3-3-1, que foi o que eu passei pro Vitor, é o seguinte. Você vai fazer 3 posts de manhã, você vai fazer 3 posts à tarde, e você vai fazer um post à noite. Só que a gente tem que entender o seguinte, dentro do processo como um todo, você tem o funil, certo? Que é o seu funil de conteúdo. O seu funil de conteúdo ele vai ser dividido entre topo, meio e fundo de funil. O topo, eu preciso trazer gente nova. Eu preciso forrar de gente aqui em cima. Aumentar o volume. Aqui, a gente vai postar todo tipo de conteúdo que você imaginar. Principalmente conteúdo de posicionamento, conteúdo mais família, conteúdo mais low-fi, aqueles conteúdos mais fáceis, sabe, de você produzir. Por quê? Porque ele é topo de funil, ele é bocona do seu funil aqui, ó. Reels. Tem que ser. Para trazer público novo tem que ser, entendeu? Então a gente foca em conteúdos aqui de posicionamento. Vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas que elas vão investir hoje dentro do seu negócio são pessoas que elas acreditam, provavelmente são de direita financeira, politicamente falando. Política é um negócio que traz muitos seguidores. Muito. Eles são meio fanáticos com política. Só que o cara que ele é empresário, ele é de direita. Ele não é um cara de esquerda, por exemplo. Então, quando você posta um conteúdo, por exemplo, eu tenho um conteúdo de política que um vídeo deu, sei lá, 2.000 seguidores, entendeu? Um vídeo de react, que eu postei inclusive no Reels Test. E eu deixei lá, porque é público novo, não quero que fique no meu posicionamento nas minhas redes sociais, eu deixei no Reels Test. Então a visão é, o que o Renato ele acredita em relação à política aqui? O que o Renato acredita em relação à família? Eu vi que você começou a postar bastante conteúdo de família. Eu tinha falado pro Vitor, falei, o Renato é casado, mas não tem uma foto com a esposa dele aqui, não tem uma foto com os filhos. Então assim, isso faz muita diferença, porque, vou te dar um exemplo. Se eu não fosse casado, muitos dos negócios que hoje eu faço, talvez eu não faria. Porque o cara que ele é empresário, ele é mais velho, ele olha pra mim e fala assim, esse moleque é novo, ele não é casado, deve estar tocando terror aí no mundo e, não quer nada da vida. Não tem responsabilidade. Você entendeu? Agora, o moleque é novo, mas ele é casado. Tem família, tem a esposa dele, tem os rolês dele. É outra história. O cara é novo, já é casado, alguma coisa tem que ser, cara. Ou ele é doido... Ou, ele entendeu uma coisa muito cedo. Então, quando você começa a mostrar a sua família, gera mais confiança. Porque a pessoa fala assim, o Renato é pai, tem dois filhos, então já gera uma responsabilidade, um senso de segurança maior no seu cliente. Entendeu? Então, você postar isso daqui é muito bacana e eu vi que você está postando muito mais. Só que a gente pode abrir isso aqui. Trazer coisas sobre finanças, o que você acredita, o que você não acredita, trazer coisas sobre histórias suas, é muito legal. Por exemplo, teve um vídeo meu que ele viralizou, que ele foi um vídeo que ele deu acho que 400.000 visualizações, se eu não me engano. Cara, foi um vídeo meu saindo do carro e falando, eu saí daqui, não sei o que, minha esposa me mandou mensagem, ao invés de mandar ela ir de Uber, eu saí da academia, que eu tinha acabado de chegar, fui buscar ela, voltei pra academia. Nós homens, a gente tem que abrir mão muitas vezes de algumas coisas que a gente faz para ajudar nossa esposa, não sei o que. Pronto, 400.000 visualizações, mais 1.000 e tantos seguidores. Vídeo simples, cara. Só levantei a câmera e gravei. Acabei de gravar um outro ali agora. Vamos ver se vai dar certo. Tava saindo do escritório ali, que eu fui buscar a câmera, né? E aí eu postei um vídeo. Mesma coisa daquele outro vídeo. Por quê? Se deu certo eu tô replicando. Vamos ver se a história ela vai funcionar. É isso. Muitas pessoas, há pouco tempo atrás, quando eu estava quebrado, pagar o meu aluguel já era uma dificuldade muito grande. Hoje, só a minha sala comercial é 8 vezes maior do que o valor do meu aluguel. Tá vendo? Um vídeo simples. Para pensar nesse tipo de coisa. O que eu quero fazer vocês refletirem é o seguinte. Nunca pense que uma estação na sua vida é para sempre. Tudo vai passar. E principalmente a falir. Então, continua confiando, vai trabalhar, que vai dar tudo certo. Pronto, vídeo simples. Não tava nem com ideia, eu só gatei e gravei. Por quê? Esse formato, pra mim, já teve 2 vídeos meus que viralizaram desse formato. Então, se eu tenho pessoas que elas estão vindo nesse tipo de vídeo e eu vi que um tipo de vídeo meu ele dá certo, o que eu vou fazer? Eu vou replicar ele. Com uma história diferente, com um contexto um pouco diferente, ou contando a mesma história de uma forma diferente. Então, por exemplo, aquele seu vídeo da caixa lá, deu super bom. Por mais que você tava parecendo o Juninho Play com aquela touca. Não sei o que tem a cara de Renato meter a touca, cara. Se eu tiro a touca, eu vou arregaçar tudo. Por exemplo, hoje tá todo arrumadão, bonitão, dá pra fazer um daquele de novo. Você tá entendendo? Porque aquele vídeo deu muito bom. Teve um monte de gente comentando, um monte de gente demonstrando interesse. Então, você viu que aquele tipo de vídeo funcionou? Vamos replicar ele. Vamos fazer ele de novo. Com uma informação diferente,
talvez um dado diferente que saiu agora, falando do mercado imobiliário, por exemplo, cara, vamos replicar aquilo, porque já deu certo uma vez. Então, às vezes, por exemplo, você vai replicar e não vai dar certo, mas às vezes é a narrativa, às vezes é a história, às vezes é o gancho que você fez. Então, você vai testando o formato. Se deu certo uma vez, você replica. História, Renato, nós precisamos contar a sua história, as pessoas precisam saber quem é você. Esses dias eu postei um vídeo meu, eu estava lá em Porto Madeiro, em Buenos Aires, eu estava conversando com um amigo meu, quando a gente foi fazer o Ironman, e eu contei. Pô, teve um dia que eu estava assim, tal dia, lá do outro lado, tava mal chuva, não sei o quê, porque eu tava montando um evento lá em Porto Madeiro, assim. E aí eu contando, pô, eu sou muito grato hoje por aquilo que eu vivi naquele momento, que eu tô vivendo hoje. Eu peguei o contexto, o cenário que era bonito e comecei a contar uma história que eu vivi naquele lugar há 3 anos, 4 anos atrás, entendeu? Então você começar a trazer a sua história, porque a sua história tem coisas que vai conectar com as pessoas também, que vai trazer autoridade para você, e você precisa trazer mais isso aqui. Só que não é você contar uma história tipo assim, sentei na cadeira, botei uma luzinha, gravei um negócio. Não, é o que eu tô te falando, é simples, é orgânico, é pegar, tá tomando um café de manhã e contar um negócio. Às vezes é uma coisa simples. E já nós fizemos, né? Uhum. Só que as meninas não soltou ainda. Você foi contando o carro, sua história dele tudinho, mas sabe? E aí quando o vídeo ele é mais orgânico assim, a única coisa que tem que pensar um pouquinho mais não é nem para gravar o vídeo, é o que você vai colocar de gancho ali escrito, que aí o Vitor pode te ajudar nisso, porque aí não fica, você não precisa mandar para ninguém para depois postar, não, já gravei o vídeo, não precisa fazer nenhum corte, e se às vezes fizer fazer um corte, 5 minutos você corta o vídeo ali, que precisa rapidinho, e o Vitor te ajuda com o gancho, porque é o que chama a atenção. Esse vídeo que eu falei que deu 400 mil visualizações, ele só deu porque eu coloquei assim, se você é homem, o mínimo que você tem que fazer por sua mulher é isso. Aí o homem já olha e fala assim, o que esse cara tá falando nesse negócio aí? E as mulheres falam, deixa eu ver o que esse cara tá falando também. Aí pronto. Aí o povo assiste, é só por isso. Porque se fosse ali eu andando sem nada, talvez isso ia dar tão bom quanto deu, entendeu? Então às vezes o que você colocar escrito ali de gancho é o que vai fazer a pessoa parar e falar, deixa eu ver. E aí ela vai ver se ela continua de acordo com aquilo que você estiver falando. Então tem que ser um negócio mais orgânico, mais fácil pra você conseguir ganhar no volume. Cara, aí aqui você pode destroçar isso aqui. Quando você ó. fala política, é a política propriamente dita mesmo? Aí, Você pode falar de alguma notícia. posicionamento político? É só posicionamento, né? Não vai Entrar em treta. entrar em treta, né? Não vou falar sobre política. Não vai falar que o cara falou de manhã, né? O que o outro fez, o que o outro não fez. Na verdade, às vezes você pode até falar, dependendo do caso. Um pouquinho. Mas, por exemplo, Só se tiver bombado, né? Uma coisa Que pode ir pra guerra, entendeu? teve um vídeo que eu fiz que foi falando do... Quando os Estados Unidos pegou e matou os caras do Irã lá. Aí eu peguei e meti a foto dos caras do Irã, tipo assim, aí na foto tinha várias tarjas vermelhas, tipo assim, morto, 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 morto. E aí eu falei sobre o que os Estados Unidos, o que o Trump tinha mandado fazer em relação aos caras. E dei o meu posicionamento ali, o que eu acreditava. Joguei no Reels Test, tipo assim, sei lá, acho que bateu mais de 100 mil visualizações também. Porque esse tipo de cenário é um negócio que assim, chama a atenção visual do cara. E ao mesmo tempo, o que você tem que entender em conteúdo de política? Vai ter um monte de gente que vai bater em você aqui. É bom, cara. Sabe por quê? Porque quando você tá com esse tipo de vídeo aqui de política, vai ter a galera que não gosta vai começar a te xingar aqui. Então eles vão fazer o quê? Eles vão comentar no seu vídeo. Eles comentando no seu vídeo vai aumentar o engajamento do vídeo. Tá? Então o engajamento ele sobe. Só que se o engajamento sobe, ele vai começar a entregar para mais gente. O que ele vai entregar? O seu ICP, seu público-alvo. Mas é por isso, porque no conteúdo de política... Thales, né, cara? Thales com seus funcionários. Exatamente. Da G4, né? Exatamente. Por exemplo, eu sabia quem ele era, mas agora eu tô acompanhando. Então, agora a visão é, o cara daqui desse conteúdo é o que o Vitor tava falando. O cara ele vai te xingar, vai destroçar você, vai falar um monte de coisa, mas ele vai aumentar seu engajamento. Aumentando o engajamento, o Instagram vai entender que é um conteúdo bom, vai mandar para mais gente, mandando para mais gente, ele vai entregar pro seu público-alvo. E é aqui que o povo começa a te seguir. Pensa no seguinte cenário, ninguém gosta de gente morna. Essa é a realidade. Então, se eu sou morno, vamos pegar no lado bíblico. A Bíblia diz que Deus ele vai vomitar quem é morno da sua própria boca. Então, se Deus vai vomitar o morno da boca, quem dirá nós? A gente não gosta de gente morna. Por que o Pablo ele tem um alcance muito grande? Por que o Thales tem um alcance muito grande? Porque o cara ele polariza 100%. Tipo assim, é um cara que ele é 8 ou 80. Não tem meio termo com esse cara. Então esse tipo de coisa faz com que as pessoas falem, pô, gostei, eu quero. E ao mesmo tempo tem um monte de gente que fala assim, eu quero matar esse cara. Entendeu? Porque esses caras, eles estão num outro nível. É tipo assim, é um nível de idolatria já. Só que o nível de idolatria você alcança tudo quando é tipo de gente louca. Que é igual o caso de um Bolsonaro, de um Lula, de um Pablo Marçal. O povo mata e morre por você e mata você, inclusive, se for necessário, entendeu? Então é um outro nível, mas porque o alcance dos caras já estão muito grande. Então quando a gente olha para o seu cenário, se a gente quer aumentar a quantidade de seguidores que você tem,
a gente vai precisar usar e abusar disso daqui. Porque no fim das contas, vamos imaginar o seguinte, antigamente as pessoas elas tinham a televisão, certo? Hoje, até hoje tem, mas hoje a audiência é muito menor. O que o povo fazia na televisão? Pô, eu vou te dar muito entretenimento, você vai estar acompanhando, no meio do entretenimento eu te ofereço algum produto. Entendeu? Então quando a gente olha para as redes sociais é a mesma coisa. Você tem que pensar que você tem que entreter a pessoa em alguns momentos, porque se você ficar, por exemplo, só conteúdo de autoridade, isso aqui não entretém ninguém. Concordo. Entendeu? Eu, como espectador, eu não gosto. Entendeu? Porque é como se tivesse muito forçado. A pessoa o tempo inteiro assim, eu sou bom nisso, eu sou bom. Chega um momento que cansa. Então quando você começa a trazer esse tipo de coisa, pô, beleza. O que isso daqui significa? Eu estou trazendo gente nova para dentro do meu funil. No meio aqui e no final, eu estou qualificando com conteúdos que qualificam. Aí aqui dentro, o conteúdo de autoridade ele entra aqui embaixo, tá? Ele entra aqui embaixo. Que é um conteúdo que ele vai, de fato, qualificar a base nova que entrou. Aqui no meio do funil, a gente também vai estar qualificando, mas de uma forma mais leve. E aqui no final, a gente qualifica, de fato, para vender aqui embaixo. Entendeu? Não tem segredo. Qual que seria a proporção que a gente vai utilizar para dentro disso daqui que eu estava mostrando para você desse outro lado? Se você quiser torar o pau mesmo, você vai seguir esse negócio aqui. 3, 3, 1. Só que é muita coisa. Então, às vezes, você não precisa seguir 3, 3, 1. Você vai seguir, por exemplo, uma estrutura no início de 1, 1, 1. Ou você pode seguir 2, 2 e 1. Mas se conseguir fazer 3, mete ficha. Mete ficha. Se você conseguir fazer isso aqui, melhor ainda. Entendeu? Porque aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar os 3 tipos de conteúdo dentro desse funil. Só que aqui eu preciso meio que enganar o algoritmo, entendeu? Porque se ele vê que você está postando só Reels, ele vai falar assim, isso aqui é spam. Tá usando IA para produzir, tá só jogando lá. Então, hoje em dia, o algoritmo para isso aqui tá meio chato. Por isso que muita gente posta, por exemplo, um Reels e aí depois posta um post estático. Aí depois um Reels de novo. Para poder dar uma embaralhada no algoritmo, entendeu? Então, o ideal quando a gente olha para esse tipo de conteúdo é isso aqui. Você vai fazer um conteúdo de topo, um conteúdo de meio e um conteúdo de fundo. Onde o primeiro é Reels, o segundo é um post normal ou um carrossel e o terceiro é Reels de novo, entendeu? Então tem que fazer essa variação aí. É importante. E aqui você vai seguir a mesma estrutura. 3, 3 e 1 de novo. Só que qual que é a visão aqui nesse contexto? O primeiro tipo de vídeo que você vai postar, a pessoa ela precisa entender quem você é, Renato, quem você é. Depois ela precisa entender o que você faz. Depois ela vai entender como você pode ajudar ela. O que eu tenho de solução para ela, né? Exato. E por último, por que essa pessoa ela tem que escolher você? Só que isso daqui não é que você vai responder essas perguntas e você vai falar assim, pô, beleza, eu vou fazer, quem eu sou? Eu sou o Renato, não sei o quê. Não, você tá entendendo? Mas como que a gente consegue trazer isso dentro do que você faz? Então, pô, beleza. Se eu for trazer para essa estrutura, quem é o Renato? Renato é pai, Renato é marido, Renato é filho, Renato é não sei o quê. O Renato acredita que investir em criptomoeda é uma porcaria, mas investir em imóvel é a melhor coisa que existe no mundo. O Renato, ele veio de baixo e construiu uma vida de sucesso dentro desse mercado. Ele isso, ele aquilo. O Renato é um cara 100% de direita, porque ele não acredita que a esquerda vai trazer qualquer benefício para o Brasil, para o mundo. O Renato é um cara que acredita que homem não tem que ter amizade com mulher, porque senão vai dar merda. Ele acredita que casamento é para a vida toda, você tem que ter uma mulher só na sua vida, que você tem que ter filho mesmo, que não sei o quê. Pronto, eu já estou respondendo essa pergunta, entendeu? Beleza, o que você faz? De certa forma, eu estou respondendo aqui também, dentro da história, e dentro da finança e dentro dos negócios. E uma outra coisa também que é bem importante você falar aqui também, que eu acabei de lembrar, investimento. Por que investimento? Porque muita gente compara investimento no mercado do imobiliário com todos os outros tipos de investimento. Então, se eu vou investir na bolsa de valores, eu vou investir em criptomoeda, eu vou investir, sei lá, em franquia. Cara, no fim das contas, todo mundo sabe que o mercado de imóveis é o melhor mercado que tem. Eu trabalhei no mercado financeiro. É bom pra caramba. Dá pra fazer dinheiro? Muito. Só que imóvel, querendo ou não, é um negócio tangível. Qual que é a maior dificuldade do imóvel? É só liquidez. Se você comprar um imóvel ruim num lugar ruim, você pode demorar mais tempo pra vender, entendeu? Mas o negócio tá ali. Tem como alguém roubar e arrancar aquele negócio dali ou... Então, você bater nisso daqui também é legal. Tipo assim, pô, o cara você tá correndo um risco gigantesco aí com o Bitcoin, achando que ele vai sair de 300 mil para 400, sendo que com os mesmos 300 mil eu conseguiria fazer você ganhar, sei lá, 550, investindo assim. Só que isso daqui não depende de nada de você, depende do mercado, depende da China, depende do povo comprar e vender.
Isso aqui depende só de você ter conhecimento para você conseguir saber o imóvel que você tem que comprar, o que você tem que fazer e depois como que você vende. Pronto, é o que você ensina basicamente. Entendeu? Então, você bater em cima dessa galera aqui vai ser interessante também, vai te ajudar muito nesse processo. Quando a gente volta para essa parte aqui, se você intensifica esse tipo de conteúdo, o tempo inteiro você está qualificando gente. E os seus stories, ele tem que ser muito intencional, Renato, muito intencional para qualificar o povo. O que eu vejo que está faltando muito no seu Instagram hoje? Prova social. Eu falei isso pra você, né, Vitor? Eu conversei com ele pra postar mais as coisas de... Tá precisando de prova social, mano. Porque o que acontece? Uma coisa é eu... Prova social stories. Geralmente a gente vai postar nos stories, dá pra postar no feed também, mas nos stories é bem bacana, porque dá pra você fazer um CTA, trazer o povo, levar pra um forms, ou tentar marcar uma reunião com essas pessoas, entendeu? E os stories, qual que é o principal dos stories? É que geralmente as pessoas que elas estão mais engajadas com você e que elas estão mais te acompanhando, elas estão aqui. Então, por exemplo, se você tem 2.000 seguidores e 300 pessoas estão vendo seus stories, por exemplo, essas 300 pessoas são as 300 pessoas mais próximas do seu perfil hoje. Porque se ela está vendo seus stories é porque ela está realmente acompanhando a sua vida. Então esse daqui é o público mais quente que você tem hoje dentro do seu Instagram. É tipo assim, aquele povo que tá fervendo mesmo. Então por isso que eu falo pra você, postar a prova social nos stories é bom, porque esse público que tá mais quente é o que tem mais chance de comprar o seu produto. E se tem mais chance de comprar o seu produto, quando você posta nos stories, você tá atingindo exatamente essa galera, entendeu? Então o que eu acredito que você precisa trazer mais aqui? Prova social, cara. Uma coisa é eu falar pra você que eu sou bom em XYZ coisas. Outra coisa é você ver na prática que uma pessoa ela tem resultado com aquilo que eu faço. Pô, se essa pessoa tem resultado, eu também consigo. Pô, se o Nicolas tem outra pessoa que está tendo resultado e tem outra pessoa, eu também consigo. Então, quando a pessoa ela posta, você posta, por exemplo, no seu Instagram, que tem os seus alunos que estão tendo resultado com você, eles vão olhar e falar assim, cara, pô, o Renato tá gerando resultado com um monte de gente. Pô, esse cara entrou essa semana na Hype Leilões e o cara já tem, sei lá, de lucro no mercado de leilões, fez o primeiro arremate dele. Ele tá 1 ano junto com o Renato e ele fez, sei lá, R$1 milhão com leilões, R$500 mil com leilões. Isso aqui você tem que postar o máximo que você pode. Quando a gente não tem essa história aí? Se não tem... Nesse caso específico. Você vai ter que... Mas aí a gente tem que saber, não tem porque a pessoa não teve o resultado ou não teve porque ela não te mandou? Não tem porque eu não tenho um histórico quantitativo de mentorados, né? Mas tem o Jean, né? Tem o Jean. Tem o Jean. Mas nesse caso, o Jean seria só um. Mas já serve, né? Aí eu tenho lá em Campo Grande que esse Jean que entrou pro jogo. Sim. Tô falando porque às vezes as pessoas entram, mas não tem um aporte, não consegue movimentar. Então eu não tenho esse histórico aí, na verdade. Entendeu? Sim. Porque quando você fala prova social, eu tenho das arrematações que eu faço, tem construções, arrematações, tem de investidores que está dentro do nosso pool. Okay? Isso a gente ainda consegue fazer uma criação de material sem problema. Agora a parte, como a gente está indo para a parte educacional, claro que o melhor cenário do mundo seria ter 10, 20 alunos ali moendo, entendeu? Mas eu não tenho ainda esse histórico. Então a gente tem 2 possibilidades nesse contexto. A primeira possibilidade é a gente postar os seus resultados pessoais. Porque se eu não tenho provas sociais ainda, quantitativas para isso, eu preciso mostrar resultado de alguém, então eu vou mostrar o meu. Pelo menos a pessoa ela entenda que, tipo assim, eu estou tendo resultado com aquilo que eu estou fazendo. Se você quer ter também, eu posso te ajudar. Então a primeira coisa é postar os seus resultados. Segundo, é você postar os resultados da galera do pool. Nicolas, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar os números, porque, pelo que eu entendo, você que faz a gestão disso, né? Você vai pegar os números e você vai colocar lá os dados. Ó, a galera que tá junto com a gente aqui no pool e tal, a gente comprou esse imóvel a tanto, vendemos por tanto, tivemos lucro de tanto. Resultado financeiro. Porque no fim das contas, as pessoas, cara, elas se interessam por dinheiro. Então quando você mostra resultado financeiro, o povo fica doido. O povo fica doido porque é o que eles querem no fim das contas. Então o que você vai ter que fazer é trazer os seus resultados pessoais e os resultados do pool, que é para chamar a atenção desse povo dentro pro resultado financeiro, que é o que eles querem. Um terceiro ponto, talvez, é o seguinte. Por exemplo, esse dado que você trouxe é importante. Se você tem poucos alunos, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa aumentar esse número, certo? Para a gente ter mais prova social, mais resultado das pessoas. Só que se o seu produto hoje, ele tá R$30 mil, 36 mil, por exemplo, a sua barreira de entrada tá alta, entendeu? Então, eu não consigo gerar tantas provas sociais como eu poderia aqui no início. Então, o que seria mais interessante para esse seu início agora, nesse contexto que você acabou de trazer?
Eu diminuiria o valor disso aqui, o ticket. Para quê? Para conseguir trazer mais alunos. Trazendo mais alunos, eu consigo ter mais provas sociais. E com mais provas sociais, eu consigo trazer muito mais alunos. Pelo que nós temos o estudo online. Se você fazer esteira, né? Em vez de baixar o ticket da sua mentoria completa, você criar outro produto com barreira de entrada, igual a gente fez, por exemplo, com diagnóstico. É porque assim... Não, mas aí seria um outro produto que o Carlos Renato seria uma mentoria diferente? Tem que ser só o estudo online? O estudo online nós já temos, né? Pode ser... É aluno online. Cara, vamos fazer um diagnóstico financeiro da sua vida, vamos fazer um projeto de alavancagem com você, eu sento com você de 2 a 3 horas e a gente faz o projeto. Então, o que acontece? Porque a pessoa, aí você coloca no papel onde ele pode chegar. Você vai entender o cara, bicho, quanto você tem para investir? O que você pretende fazer? Coloca o modelo de alavancagem que é o seu sonho, não sei o que lá, coloca no papel e entrega pro cara. Agora, como fazer, aí já é a mentoria mais pesada, né? O problema é que assim... E, cara, e sempre, pela experiência que a gente tem, o que tem acontecido muito, Nico? Sim. Sempre tem desdobrado. Faz aí. Sim. Aí não, aí depois fala, não, agora se você quiser que eu te acompanhe 90 dias com tudo isso, você vai ter tantas aulas no presencial, você vai ter um dia inteiro comigo numa reunião de 8 horas. E você vem pro meu de 30. Só que qual que é o grande ponto? Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que a gente tem, eu entendo o que você está me dizendo e eu concordo em certo ponto. Só que a visão é o seguinte, eu conheço o Renato, você conhece o Renato. Você sabe que ele é um cara que ele tem resultado, você sabe que ele sabe o que ele está fazendo e no off ele sabe disso. Só que no online as pessoas não sabem, porque ele ainda não tem autoridade para isso. Aí quando uma pessoa ela olha para um produto, por exemplo, de 36 mil reais, ela fala assim, por que eu vou comprar do Renato se eu posso chegar aqui num outro cara aqui de leilão que tem, sei lá, 200 mil seguidores e tá cobrando exatamente a mesma coisa que o Renato? Por que eu vou comprar do Renato com 2.500 seguidores hoje, se esse cara aqui com 200 mil tá cobrando a mesma coisa? Mas se ele criar um produto de entrada para diminuir a barreira, sei lá, um produto de, sei lá, 599, 1.900... Eu não tô dizendo que não dá para fazer, dá para fazer. Só que o que a gente quer é o quê? A gente quer prova social pro produto principal dele. Nossa, aí mudaria o produto. Você tá entendendo? Quando eu faço essa criação, aí não é a prova social do produto principal. Porque o produto principal é o acompanhamento dele. Eu prefiro botar 10 pessoas dentro de um evento do que botar 800 totalmente desqualificado. Nicolás, nesse caso, então, você está querendo dizer que, como eu tenho um produto principal, então na nossa esteirinha ali, a gente joga o aluno pro online e nós temos a mentoria, que a gente faz o evento, faz o pico da mentoria de 35. Então, para a captação, para a entrada desse pessoal, você acha que o produto tem que ser o mesmo, porém com outro ticket? Isso. Por quê? Eu vou falar porque eu já fiz isso e foi o que funcionou para mim no início. Quando eu tinha 1.500 seguidores, eu tinha o mesmo problema. Que eu falava assim, por que uma pessoa vai confiar em mim e vai pagar, por exemplo, 10 mil reais para mim, naquela época, de um curso, de uma mentoria, e tem pessoas muito maiores do que eu que vão pagar mais caro para eles. Porque a autoridade do cara é maior que a minha, entendeu? Então essa pessoa, ela vai pagar mais caro pro cara que é maior. Agora, qual que é o ponto? Se a gente consegue gerar resultado para aquelas pessoas que entrarem nessa mentoria com um ticket mais baixo, eu consigo gerar aqui um negócio muito louco. Imagina comigo, Renatinho. Vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui fictício, tá? Não ficar mexendo com o produto, não, inventando vários produtos. Não, porque se eu fico criando vários produtos, é como se eu tivesse... Imagina o seguinte, Renato. Isso aqui é você, Renato. E esse aqui também é você. Você tá jogando aqui, ó, para vários produtos. Webinário, não sei o que, lançamento, produto low ticket, mentoria não sei das quantas, mentoria de não sei do que, mentoria... Sua energia tá aqui, ó. Você não conseguiu ir longe com nenhum desses. Agora, quando você foca em 1 ou 2 produtos só, cara, é como se você fizesse isso aqui, entendeu? Porque toda a energia que você tá dispersando para todos os outros, você tá colocando em 2. Então, o que tiver que melhorar aqui, você vai melhorar. O que tiver que ajustar aqui, você vai ajustar para a pessoa... Aqui. Porque senão aqui, toda hora você vai ter um problema pra você resolver em cada um desses produtos. E aí, isso daqui cansa a gente mentalmente. Porque, tipo assim, pô, eu preciso fazer todos eles funcionar. Mas não tô conseguindo fazer um rodar do jeito que deveria. Entendeu? Então, se eu fosse você, eu não focaria em ter um monte de produto. Eu não focaria... Eu falei pro Vitor,
Falei, Vitor, nós vamos desenhar amanhã uma estratégia de webinário pro Renato, tudo bonitinho lá, porque eu acredito que vai dar bom. Só que, cara, não precisa ficar pensando em cobrar R$47, R$97. Sabe por quê? Porque não vai mudar nada na sua vida nem na vida do Renato. Só que uma pessoa que entra numa aula, fica 2, 3 horas com você dentro de uma aula, se ela comprar um produto de 10, 15 mil reais depois, não faz muito mais sentido? Faz muito mais sentido. Só que o povo quer ganhar em tudo, sabe? O povo é meio sanguessuga, tipo assim, eu quero fazer dinheiro em tudo. Cara, tem momentos e momentos. E tá tudo bem. É até perigoso, na verdade, quando você tem vários dissipa sua energia em vários negócios, tudo, por causa tem a questão da qualificação da entrega. Exatamente. Porque não é só a questão até de, né, que você não consegue alavancar um ou outro, mas aí tem a questão de doação e de atenção, porque meu intuito é formar uma comunidade, sinceramente, mano, eu quero só ver qualificado. Sim. Eu não estou preocupado com quantidade. Exato. Entendeu? Estou preocupado com o quê? A entrega e manter essa pessoa dentro do meu ecossistema. Isso. Para que ela comece a também ter o acesso às nossas outras ferramentas, por exemplo, da Garimpar, da Sniper Leilões que está vindo, entendeu? Sim. Então eu acho que eu vejo também, eu também não gosto muito muita coiseira, porque compromete a minha entrega. Exatamente. Agora você imagina o seguinte cenário. Quando eu vendia mercado financeiro, eu tinha pessoas que elas vinham numa turma comigo e ficavam em 4, 5 turmas e renovavam. Por quê? Porque a pessoa ela entendeu o valor do negócio, ela gostou, ela viu o resultado, ela fica. Então eu vou te dar um exemplo. Se a gente pega um produto seu hoje, tá? Vamos dar um exemplo básico. Esse produto de 36 mil. Cara, eu não tenho prova social suficiente ainda. Eu sei que o seu produto, Renato, ele vale mais do que 36 mil. Só que eu preciso de gente aqui falando bem do meu produto. Porque você tá pequeno ainda. Eu preciso que as pessoas falem mais disso, elas tenham resultado e isso seja muito claro no seu Instagram. Então vamos imaginar, num cenário, vou jogar um valor aqui, mas só pra gente pensar, tá? Sei lá, 10 mil reais. Essa pessoa vai ficar 2, 3 meses com você. Nicolas, vai me dar trabalho. Vai. Bem-vindo ao mundo. Quando você começou no leilão, não foi fácil, eu tenho certeza. Teve muito trabalho, deu problema, deu um monte de coisa. É assim. Digitar é a mesma coisa. Bom, se você está gostando desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui o que você está achando para a gente poder fazer mais vídeos como esse. Você imagina o seguinte, nós temos um produto hoje que ao invés de a gente vender por 36 mil, a gente venda por 10 mil nesse momento. Se eu consigo trazer para dentro desse produto, vamos supor, 5 pessoas agora, estamos falando que a gente faturou 50. Só que a magia desse negócio aqui não está no 50, está no que essas 5 pessoas vão trazer para nós. Então você imagina que a cada pessoa que vier daqui, a gente consegue mais uma. Então a gente conseguiu, por exemplo, mais 5. Só que aí nesses mais 5 que vieram, o produto já não é mais 10. Vamos colocar que o produto saiu de 10 e ele foi para 18. Só que eu já tenho a prova social desses 5. Esses outros 5 que entraram, eu fiz aqui mais 18. Dá quanto? Isso aqui vai dar 90 mil. Só que aqui eu já tenho o quê? Depois desse daqui eu já não vou mais vender por 18, eu vou vender por 25. Então você entende que eu vou subindo ele de gradual de acordo com a quantidade de pessoas que vão entrando? Só que a pessoa ela entrou, eu já tenho o resultado dela, eu sei que tá bom o resultado. Eu tenho prova social, eu tenho o valor financeiro que ela fez, eu tenho os resultados que foi gerado por ela e com base nisso a gente consegue subir o valor tranquilo depois. Porque ao mesmo tempo que isso daqui está acontecendo, as suas redes sociais, o seu Instagram está crescendo. Então, por exemplo, eu tenho plena convicção de que executando os processos que a gente colocou, você consegue acelerar muito o processo de crescimento do seu perfil hoje. A gente vai crescer em várias áreas, a gente vai trazer pessoas de vários lugares diferentes. Bom, se você está gostando desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui o que você está achando para a gente poder fazer mais vídeos como esse.